Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no Design e Arquitetura. Entrem. Esse estúdio é da AltV e fica no bairro aqui do Morumbi, em São Paulo. Hoje o nosso tema é planejamento e cores. Quando pensar aí colocarmos as cores nos nossos projetos e também aí nos espaços internos. Sabemos que as cores têm aí tem significados, mas tem muitas influências. Essas influências é que realmente aí realizam todos os estudos e ajudam a compor os ambientes. Esses ambientes são feitos aí por designers, mas também são pensados por arquitetos, que em todas as etapas do desenvolvimento e também da execução estão aí misturando os sentidos, as sensações que as cores acabam carregando para nós no dia a dia. E esta nossa passagem aí e também saber quais são aí as combinações e também as referências, a partir de agora vocês também podem participar, porque vamos agora conversar com Elaine Fonseca, que é arquiteta e assina já vários projetos e quase todos aí, ou melhor, todos completando a expectativa do cliente na hora aí de escolher a melhor cor para o seu ambiente e também para a sua decoração interna. Bem-vinda, Elaine, muito obrigada aí por participar. E começamos aqui, ó, já nesse visual bem colorido. Eu aqui com um tom que depois eu vou saber detalhes, porque a questão da combinação também passa pelo comportamento. E no caso aí, quando a gente fala de designer e decoração interna, precisamos pensar sempre também em atender ao perfil do cliente. É por aí? É por aí, com certeza. É muito importante a gente conhecer um pouquinho do cliente, do que ele gosta, das sensações, das memórias afetivas, porque tudo isso entra no projeto. Isso é muito importante quando a gente está programando, a gente conhecer essas histórias da pessoa para poder incluir no projeto dela e ficar bem caprichado. E nesse caso é voltado aí para a decoração interna, mas também se pensa também em projetos aí comerciais, carregar também as cores e o que a logomarca quer realmente transmitir de mensagem, né? É muito importante, porque assim, se vocês, por exemplo, repararem nos fast foods, né, que tem o vermelho como uma cor principal, como o McDonald's, se a gente for analisar assim, não foi escolhido à toa o vermelho. O vermelho tem toda uma carga necessária para esse tipo de comércio. Então, dependendo do comércio, é muito importante estar atento a qual é a cor. Então, no caso do vermelho do fast food, a intenção é que a pessoa um pouco mais agitada, ela coma, porque o fast food é rápido e ela não se demora. Então, há todo um pensamento nesse sentido. Então, a cor é muito bem utilizada nesse comércio, por exemplo. E nessa sequência, né, que a gente tem que pensar sempre numa associação, referências, ter também todo esse estudo, se parte aí também de uma ciência que é a cor, né? A cor, ela tem uma importância que tem que estar realmente tudo muito casado com o complexo, com o projeto. Eu concordo com você plenamente, Luciana. E uma das coisas que faz, que ajuda muito, é a gente entender um pouquinho como é que as cores nos influenciam. Porque se nós analisarmos assim o mundo, né? O mundo não é branco e preto. O mundo é todo colorido. Então nós estamos assim o tempo todo tendo influência das cores. Então conhecer um pouquinho o que cada cor traz para nós é muito importante na hora que você vai definir o seu projeto dentro da sua casa, quais são as cores que vão te influenciar. Vou dar só um exemplozinho rápido, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se você tem sua sala de estar e você quer decorar e você gosta que o ambiente seja alegre, receptivo, que as pessoas entrem, fiquem conversando, fiquem alegres, a cor amarela, ela é perfeita, porque é a cor da fofoca. Olha! Eu tô quase, né? Aqui nas cores. Exato. Então, assim, se você conhece um pouquinho o que as cores podem nos proporcionar, é uma delícia, gente, porque o amarelo, por exemplo, ajuda as pessoas a conversarem, a bater papo, a ficarem mais relaxadas. Já o azul, que baixa a nossa pressão sanguínea, isso está comprovado, então, assim, é perfeito para o quarto.
Então, quando a gente fala assim, vamos botar azul no quarto, tem toda uma ciência por trás. É colocado o azul de forma inteligente. E se parte, né, Elaine, de uma situação que a gente chama de cores primárias, né? A gente tem um porquê, né? A ciência da cor, ela seguiu, né, realmente as combinações e essa relação, né, hoje é muito mais assim descritiva do que são as sensações. Vamos começar então com as cores primárias? Vou pedir aqui para a produção começar aqui a mostrar pra gente que hoje vocês vão ficar totalmente com conhecimento e muito mais abrangente de como trabalhar com as cores. As cores primárias, elas são aí determinantes realmente aí para muito momento de criação. Não é possível hoje a gente só falar cor é cor e pronto, e não se sabe como se fazer realmente a composição. Já que as cores primárias aí são conjuntos, né, de cores que podem ser combinadas para criar outras cores. Para aí, aplicações humanas, 3 cores primárias são normalmente usadas, né, Elaine? Que são aí a visão colorida, a tricromática. E também aí as cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo, que falamos agora há pouco, que a amarelo traz aí a boa conversa, porque a fofoca às vezes também é uma boa conversa, né? E o preto e o branco, vendo ali dessa maneira, a gente tem também que fica a partir deles sendo base para muitas outras nuances, muitas outras combinações. Sempre lembrando que não foi a de agora, né? O preto e branco também, aí a gente já teve aí outras situações que ele foi e voltou dentro de um conceito aí. E a partir disso a gente também tem a questão de que quando a gente chega num ambiente ou queremos mudar, eu não quero branco do branco, ou então eu quero um branco na parede, tem isso? A pessoa pode optar por uma cor. Engraçado, às vezes tem pessoas muito sensíveis que já escolhem a cor que vai ser muito boa para ela. Porque o que a gente quer, o que a gente procura na nossa casa é um maior conforto, é se sentir bem. Então muitas pessoas já têm essa sensibilidade e escolhem a cor que realmente vai fazer muito bem para elas. Então, por exemplo, eu quando vou fazer trabalhos que pego jovens de 30, 40 anos, é uma coisa muito interessante, é uma coisa bem forte. Esses jovens, eles optam pela cor vermelha. É muito interessante, porque isso a gente vai acompanhando e vai notando. Porque o vermelho, apesar de ser uma cor forte, é uma cor densa, mas ela é uma cor que ajuda as pessoas a decidirem, a agir. Então, justamente nessa faixa etária dos 30 para os 40 anos, é quando o jovem está fazendo, acontecendo, ganhando dinheiro. Então, ele opta pelo vermelho até por uma sensibilidade. Ele põe numa parede, ele traz para as almofadas. É muito interessante a cor primária vermelha nesse sentido. Que bacana, né? A conversa só está começando, hein? Vamos até meio-dia com esse programa Design e Arquitetura ao vivo. Tem novidades. Hoje com o WhatsApp, eu vou digitar aqui o número que eu fiz uma colinha. 11 99 180 7664. 11 99 180 7664. Esse é o WhatsApp da AltV e nesse momento vocês estão com Design e Arquitetura. Sabe onde? Na live do Facebook e também no YouTube, tudo aí com a transmissão ao vivo. E eu já quero começar aqui agradecendo, já temos aqui uma boa audiência, compartilhamentos, como isso é importante, viu? Vocês credenciando aqui tudo que a gente apresenta para vocês. E hoje com a Elaine Fonseca. Quero dar 3 recadinhos aqui, ó, já chegando. Ricardo do Brás, aqui de São Paulo. Regis Pereira, Rio de Janeiro, que legal audiência, viu? E também temos aqui Isabel e Priscila, tá sim a região, mas provavelmente aí já estão acompanhando e entendendo que toda sexta-feira tem aqui o Design e Arquitetura feito desse jeito, muito mais próximo e aqui na prática. E hoje a gente está aí realmente recebendo quem entende de cor e que está no dia a dia e no planejamento dos projetos de decorações e também fazendo aí ambientes internos ficar com uma cara realmente que o cliente pediu, né? Sentindo todas as sensações.
Elaine, as cores, como nós falamos, ela tem vários fundamentos, é uma ciência. Ela também parte aí de teorias, né? E essas teorias, elas não são também feitas só por relacionamentos, não. Tem toda uma preocupação nesse acompanhamento também da história da arte, lá atrás com pintores de renomes que fizeram realmente aí toda a mistura dessas cores e essas teorias, eu vou pedir para a produção apresentar para a gente, essas teorias aí, elas são aí conjuntos de estudos, análise dessas cores que podem ser aí combinadas para criar realmente outras, e com todos esses estudos e experimentos relacionados aí à associação entre luz, a natureza e também a luz que é possível conseguir com as cores. E não começou assim simplesmente sem estudos. Foi lá nos experimentos de renomados pintores como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, olha aqui, físico e químico, porque daqui a pouquinho a gente vai explicar também essa relação do espectro, como que os olhos enxergam as cores e entre outros. Especificamente, Leonardo da Vinci, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, eu separei ali um trecho no qual faz aí a composição para vocês entenderem esse contexto histórico também da arte dentro do design e arquitetura, falando hoje de cores. Mais tarde, o físico inglês também, aí com as suas contribuições, milhares de contribuições em outros campos, mas no caso das cores, Isaac Newton nos trouxe experimentos, estudou a influência da luz, a luz do sol, e fazendo com que determinado momento do dia, dependendo da posição do sol, você tem uma aplicação dessa sombra, uma aplicação também da intensidade dessa luz que vem da luz solar. E isso tem uma influência também. Então, quando se pensa, puxa, eu vou passar aqui a ter esse ambiente muito mais colorido e com mais detalhes, mas tem uma janela, tem que lembrar que dependendo do dia você não vai atingir provavelmente, ou vai ter essa influência da luz solar, né, Elaine? Principalmente até nas tintas, né? Porque a gente vai lá, escolhe um tom, quando coloca na parede, muda. Porque lá no balcão ou lá no local da compra, né, Elaine, teve uma outra situação de luz presente ali no balcão, exato. Ou a falta dela, ou a intensa dela, que fez você achar que era um tom e não era, né? Não era. Como resolver isso? Pois é, eu normalmente quando eu escolho uma cor, né, até com o meu cliente, o que a gente faz? A gente compra um galão pequenininho, gente. Esse é o ideal. Você compra pequenininho, porque lá tem um tom, mas na sua casa pode ter outro. Então você compra o galão pequenininho, passa na parede clara, que você possa acompanhar durante o dia, passa a segunda demão, às vezes até a terceira demão, e vê se é esse o tom que você quer. Porque se não for, você ainda só comprou um galãozinho. Então, esse é o meu conselho, a minha dica. Que interessante, né? Porque aí a gente vê que o que eu falei agora há pouco de tudo dentro do conceito de teorias, né? Ela realmente aí traz o contraste, a necessidade de se ter aí essa visão, né? Tem todos os experimentos, né? Não é possível se você falar, definir essa cor que eu quero e pronto. Não. E às vezes também quando você tem publicações, né, Elaine? Você acaba lendo ali, você vê que aquele contraste que você viu numa fotografia, numa revista, e hoje com tantos recursos à internet, né? A gente aí olhando pelos nossos smartphones e também tablets, a gente precisa entender o que esfria, o que esquenta, porque as cores também têm essa preocupação e elas têm essa função, que aí quando chega ali no olhar, na visão, você também tem essa situação de que como eu estou enxergando, como que está sendo refletido aqui a minha percepção para aquilo. E aí a gente tem as contribuições, como eu tinha falado, de todos os artistas, né, passando por pintores, psicólogos, físicos, todos aí também que lá em séculos anteriores trabalharam com tudo isso que a gente chama de espectros, que hoje ajuda muito na função aí de designers que estão trabalhando já com a composição interna dos ambientes. Você, Elaine, tem uma situação de que você também
coloca uma luz em cima dessa parede que ganhou a cor, para mostrar para o seu cliente que, olha, como a gente está vendo ali, ó, o tom, dependendo da quantidade de luz que você aplica na parede, você tem uma passagem desse tom, ou você tem ela se tornando mais evidente, ou ela se fechando, mas porque existe uma composição ali, uma terminologia totalmente física dessa situação levando ao espectro. Para não explicar tudo isso ao cliente, ele fala, nossa, mas eu só queria que a minha parede ficasse tal cor. Você tem algumas simulações que você, além de você levar um pouquinho de tinta e aplicar, você faz mais alguma coisa para mostrar para o seu cliente? Olha, normalmente as cores elas já têm algumas características que são importantes, que é que eu passo para os meus clientes logo a princípio. Eu explico para eles que, por exemplo, as cores, ela tem uma característica muito importante, ela é a dimensão. Então, ela pode aumentar ou diminuir um espaço, a sensação. Então, se o cliente quer muitas cores no ambiente, ele possivelmente vai diminuir esse espaço. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente escolhe onde vai colocar cores, tá? Então, assim, a cor, ela pode, se for cores muito escuras, muito densas, elas diminuem. Já as cores claras, como os beges, os amarelinhos, os brancos, aumentam. Então, isso já é um ponto de partida, você se preocupar com a dimensão do espaço, tá? Com relação à luz, a intensidade da luz, é muito também importante que, por exemplo, se você gosta do amarelo, acha importante o amarelo, mas se sua casa entra muito sol, aquele amarelo vai se tornar muito mais forte. Então tem que ter um certo cuidado na hora que você escolhe a cor, digamos assim, a saturação da cor, muito forte ou muito fraca. Se o seu apartamento está mais na sombra, é um apartamento mais, assim, não digo escuro, mas um pouco menos luz, aí sim, aí você já pode ousar um pouquinho mais, botar uma cor mais forte, porque vai tender a clarear um pouquinho, dar mais luz, dar mais alegria para o seu apartamento, né? Se ele for um pouquinho mais na sombra. Mas um apartamento onde bate muito sol, onde entra muita claridade, a cor ela se acende. Então aí pode, no caso, diminuir o seu espaço. Então cor é dimensão, gente. Então nós temos que ter cuidado com isso. Assim como cor também é temperatura, e isso foram estudos que vieram lá de trás. O que eu quero dizer com temperatura é assim, a cor quente tende a esquentar o espaço. E a cor fria, como o azul, os lilazes, os azuis, os lilazes e os verdes, tendem a refrescar o espaço. Então, é muito importante a gente já estar mais ou menos ambientada com isso, saber um pouquinho como é que as cores funcionam para a gente acertar na hora que vai escolher a cor para o ambiente. Então, é isso, esse estudo é bem importante. Então, já aqui, Elaine, já chegando também participações pelo nosso Facebook, e a pergunta que vem aqui da Priscila Moraes, de Moema. Moema é um bairro aqui de São Paulo. Eu devo levar o desenho do espectro para o meu cliente ou devo levar o espectro até o local da compra? Acho que até o local onde você vai realmente comprar o material. Antes, vou pedir para mostrar o que é o espectro, que a gente está falando tanto aqui, para quem não tem noção ainda, mas é esse contorno, né? Tem aí, ó, a gente fazendo tudo, porque a partir de cores primárias, depois vem secundárias, depois vem a mistura, vai se trazendo também o que a gente acaba dando aí uma noção do que é possível a gente ter uma composição de cores. E ela aqui está perguntando isso. Deve-se levar também material assim muito, acho que é material muito gráfico, né? Muito impresso para o cliente escolher primeiro. Ele vai ver um papel, por exemplo, que a gente sabe que tem nas lojas, das grandes lojas, né? De magazines, em centers específicos de construção, dão aquela régua que chama-se de paleta de cores. Devemos levar esse álbum de cores para o cliente? Olha, eu acho que é uma possibilidade, não tem isso, não pode, tá? Mas assim, eu acho mais interessante se a gente conseguir já descobrir o que o cliente gosta, poder mostrar para ele antes de chegar à loja, porque quando você já está na loja, você já está num ambiente comercial, você já está assim em pé, você já não está com tanta paciência, digamos assim.
E se você está na casa do cliente, se você pode, ou no seu escritório, e se você pode mostrar a paleta, mostrar as opções, eu acho que assim, é bem interessante se você puder ajudar ele num local mais tranquilo. Olha que bacana, né? Essas imagens, lindo, né? Porque aí bacana. o espectro ele é formado pela união das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, o anil e o violeta. Aí são 7 cores que compõem a luz do sol e que formam o arco-íris, que foi possível a gente ver em algumas imagens, toda essa simulação. Voltando para a questão primária, temos que partir sempre das 3 cores básicas ou não, dentro de uma situação, e fazer um degradê dentro de uma sala. Isso é comum? Olha, é comum, assim, eu acho importante assim, a pessoa conseguir escolher a cor principal que ela gosta, né? Normalmente eu peço para os meus clientes pararem e pensarem um pouquinho qual é a cor que realmente eles gostam, que toca eles, que faz bem, lembra que eu falei sobre a sensibilidade? Sim. As pessoas já têm uma sensibilidade, então passar para a gente é muito importante essa história, né, que está por trás da cor, né? Então assim, e partir dela, então sim, quando a gente não quer errar muito, quando a gente quer fazer digamos assim, um projeto um pouco mais simples, digamos assim, se a gente escolhe uma cor que é muito agradável para o cliente e a gente trabalha com degradê, ou clareia, ou escuro, realmente a gente consegue fazer um trabalho... por aí, então. Por aí, a gente consegue fazer um trabalho que dificilmente a gente erra, é muito tranquilo, a gente consegue trabalhar com a mesma cor, mas mais claro, mais escuro. Isso é bem interessante quando a gente trabalha o degradê. Outra forma também de você trabalhar com a cor é você trabalhar com... escolher, preciso estudar aqui uma colinha para mim, porque as cores elas trabalham junto com a gente. É necessário, né? Porque são tantas. São tantas, exato. Eu já estava aqui pensando quais seriam essas possibilidades. E aí essa sequência também que vem com... Escolheu a cor, sabe que aquele ambiente vai receber luz solar ou não. Sabe-se também uma outra situação que é a iluminação interna, que é a parte mais técnica. Primeiro se pensa em pintar a parede ou fica aliado também você já começar o projeto de iluminação no ambiente. Hoje em dia é muito importante a iluminação, porque a iluminação realmente muda a cor da tinta. Então, assim, hoje em dia nós temos o LED, que o LED é uma lâmpada incandescente. Está bem em conta, né? Assim, está bem em conta, graças a Deus. Projetos, muito bom, né? E índice de reprodução de cor 100%. Né? O índice de reprodução dela é certo. Precisa ficar olhando na embalagem, então, para saber se o índice de aproveitamento é 100% ou ela sempre aproveita? Elas sempre são. E o índice de reprodução de cor da LED é 100%, o que já não ocorre com a fluorescente. A fluorescente dá uns 80%, 75%, então ela distorce as cores. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um escritório, se você tiver uma cor nesse escritório e for tudo fluorescente, essa cor não é exata. Tanto que eu aconselho, quando a gente faz um banheiro, decora o banheiro, jamais usar fluorescente para se maquiar. Porque quando você está se maquiando, se for fluorescente, você não tem 100%, você não tem índice de reprodução de cor perfeito. Aí você sai com a maquiagem e fala assim, tô bem, né? Olhando no espelho, tô bem. Mas quando sai alguém e fala assim, mas que maquiagem é essa? Que cara é essa? Porque a fluorescente, ela deixa você um pouco mais branca, mas aí você capricha na maquiagem, aí você sai e fica horrível. Então é super importante quando vocês veem que camarim, normalmente é aquelas bolinhas, sim, não é? Era incandescente, agora é LED. Por quê? Porque é o índice de reprodução de cor 100%. E isso é importantíssimo quando você está se maquiando e está se arrumando para sair. É super importante. Então, aquela situação que a gente sempre vê dentro dos projetos específicos de decoração e composição dos banheiros, e também nas grandes lojas, quando você já compra o kit completo, né, que vem o armário e a pia, ali sempre tem uma luz dirigida. Um bocal para isto. E aí tem que se preocupar em colocar também a lâmpada adequada. Às vezes esses conjuntos vêm com aquela lâmpada fluorescente. Aquilo está bem errado, porque vai te prejudicar. Atenção, gente, vamos lá. E dentro do que a gente tem também do conceito e também de estudos em relação à iluminação, cada vez mais as embalagens
estão bem explicativas, né? Então ali se tem inclusive uma tabela, né, de informação do que o que vai ser atingido como 100%, qual é a área e que tipo de economia você vai conseguir com aquela lâmpada. Sim, verdade. Ainda por cima, ainda dá a potência que corresponde, porque a gente estava muito preso a incandescente, né? 40 watts, 60 watts, 100 watts. E quando a gente vai para LED, é uma mudança bem grande, então é importante dar uma olhadinha, porque às vezes você compra a lâmpada, bom, você vai lá, escolhe uma lâmpada, mas é importante olhar qual é essa referência, porque às vezes você compra uma de 40 watts, crente que é o 40 watts que a gente está acostumado na incandescente, então é diferente na LED, a LED é 5 watts, 4 watts, 3 watts, então aí você tem que realmente olhar essa diferença entre uma e outra, para você ver se você está levando uma lâmpada que tenha a temperatura ou a iluminação que você precisa para o espaço. Vamos ver mais as características aí das cores e entender também essa situação de que o mercado ele vai trocando também todas as tendências, né? Porque existe ali a soma de uma cor com a outra, dando um resultado, né, Elaine, específico, como a gente está vendo nessa tabela. É assim também que o mercado, dentro do segmento cor, trabalha para falar de quais são as tendências e o que realmente virá pela frente em diversas indústrias, em diversas frentes de trabalho. A questão também da indústria automobilística, ela é importante com cores, né? Ela também dita muita coisa para o nosso comportamento de design de interiores. Quando se tem muito assim, carros para o tom preto, uma sequência, 2, 3, 4 anos, ou o que é atualmente, né, que é o prata, buscando várias tonalidades dentro do prata, eles acabam correspondendo para outras situações nossas urbanas no nosso dia a dia, né? Não, é verdade, porque o que acontece? Eles, na hora que a gente fala assim, tá tendo uma cor que tá super na moda, atualmente é o verde que tá bem em alta. Olha ali com a gente no nosso telão ali. Pois é, então ele tá super na moda. Mas para se escolher essas cores, existe todo um estudo mundial, internacional, para se chegar às cores que as pessoas estão precisando, digamos assim. Então é muito interessante porque esse estudo é que vai dirigir a escolha das cores de cada ano. Então cada ano tem uma escolha, mas é com relação ao que o mundo está sentindo, que as coisas estão acontecendo e vão influenciando a gente. E isso faz com que a gente interprete em cores para a nossa casa, para o nosso trabalho. Então isso é bem importante. Agora entraram os tons terrosos, né? Nós estamos deixando o verde, né? Isso. E caminhando agora para os tons terrosos. O que seria assim mais ou menos os tons terrosos? Aonde ele seria bem aplicado? Os tons terrosos é quase porque havia a sustentabilidade que vinha acontecendo desde os anos 70, né? E hoje ela está um pouquinho até mais aprofundada porque os tons terrosos seria para nos conectarmos com a Terra. Nós estamos precisando disso, porque a vida está muito corrida, a vida está muito tecnológica, então nós estamos nos desassociando da natureza e é muito importante a gente estar perto do maior equilíbrio que nós podemos ter, que é a natureza, né? Que nós estamos conectados com a Terra. Então esses tons terrosos é muito mais por essa razão, nós estamos voltando para nos conectar com a natureza. Certo, vamos fazer aqui um exercício de descrição, principalmente porque a cor é sentimento. A Elaine confirmou. A cor traz toda a mensagem, a cor tem tudo a ver com o que é o meu jeito de ser, o que eu quero para o meu dia a dia, o que eu quero também transmitir pela minha logomarca. Tom terroso, a gente tem que partir do tom mais escuro, nesse momento aqui, nesse exercício descritivo. Vamos imaginar então o tom terroso, mesmo terra, gente, é aquele tom mesmo, aquele tom, não aquele clarinho, imagine o tom realmente intenso. A partir daquilo a gente faz a tal da nuance, a tal da tonalidade, a tal da escala, é assim? Se a gente vai partir da paleta dos tons terra, da madeira também, que é muito interessante, está se usando demais essa mistura dos tons terras com a madeira e eventualmente um tom primário. É muito interessante porque eventualmente entra o amarelo, entra o vermelho, que dá assim, quebra um pouquinho, né, aquela neutralidade. Mas os marrons, eles são gostosos, eles demonstram amadurecimento, estabilidade.
Isso é muito interessante, que é o que passa os tons terras. Então, quando a gente faz uma decoração e que tá esses tons, a gente sente muito mais estável, muito mais tranquilo. E isso é bem bacana no caso da decoração. Você disse aí, você citou materiais como a madeira. A madeira, ela tem realmente aí tonalidades que são envolventes e que todo ambiente combina, né? Cozinha, banheiro, quarto, sala, utilizou material madeira, ela faz a combinação. Eu busco dentro de como analisar, vamos primeiro nos nossos correlatos. Madeira, pensamos já ela, sem ser ela na composição como móveis, mas ela sim como uma régua, né? Algo longo, vamos imaginar o tom da madeira. Aí eu pensei também dentro do meu correlato que eu precisava de um ambiente que fosse uma sala um pouco mais descontraída, moderna, mas eu quero as estantes feitas de madeira. Como trabalhar, como decidir ou como colocar ali de exemplo e correlato o tom, a cor para essa parede? Eu penso primeiro na madeira, eu penso primeiro na cor da parede, ou não? A gente põe tudo muito pertinho na hora de pesquisar materiais e fala, puxa, vou agora sentir, olhar e sentir. Como que você trabalha com essas situações de correlatos e aplicações? Eu, quando já estou fazendo projeto, já tenho uma cor mais ou menos definida. Eu já sei qual é a cor que eu vou trabalhar, digamos, a cor principal, digamos assim. A madeira é quase uma cor neutra. Então, tanto a gente usa no piso, quanto a gente usa nos móveis. Então, você parte de uma cor neutra para decidir, então, as cores que poderão participar, né? Porque não existe, assim, uma decoração que não entre cor nenhuma, né? Você tem que partir dos tons neutros, e a madeira, normalmente, ela é neutra, para os tons que você vai dar os toques personalizados na decoração. Aí sim que entra a sua personalidade, que vai entrar essas cores que faz o diferencial na decoração. Eu normalmente até falo com os clientes assim, será que ele tem algum quadro que ele goste muito pra gente partir dele? Será que ele tem algum tapete? Sim, interessante essa composição, hein? Isso, sair de alguma coisa que de repente ele já tem, que ele possa me mostrar e que ele diz, eu adoro isso aqui. Então a gente já parte dali e faz uma mistura de cores que vai combinar e que vai ficar muito boa para ele, que ele vai gostar muito. O design de interiores tem que conversar muito, né? Com o cliente, né? Tem que estar ali quase sempre pegando a rotina mesmo para entender e sentir quem é o seu cliente, o que ele quer chegar. Que às vezes só por telefone ou respondendo lá que a gente fala que é um questionário brainstorm, fazendo um briefing, né? É muito pouco, né? Acho que essa demonstração que você citou agora há pouco, o que você gosta? Qual o seu quadro preferido? Me dá um exemplo. O que você gostaria de transmitir como mensagem para esse ambiente que você está aí querendo realmente decorar? E para entrar nesse clima todo, há necessidade também de entender um pouco o que serão as pessoas que vão ocupar esse espaço? Porque às vezes pode ser por um ambiente corporativo, é uma sala de recepção. Então, geralmente as pessoas chegam a um local, a uma sala de recepção com uma expectativa, que é o atendimento, né? Então precisará ter uma situação ali, um trabalho de cores. Já pode pintar aí pela frente projetos como para uma sala de jantar, só que é para uma sala de jantar que faz divisão com uma cozinha que é aberta. Então quem está na sala de jantar também vai sentir o espaço que é a cozinha, e esse ambiente todo vai ser ocupado por uma família. 2 adultos, 2 crianças e um adolescente. Tudo isso também é importante para captar as emoções e ter cores ali para atender diversas idades e situações? Eu acho bem importante. Eu tenho uma preocupação muito grande. Quando eu estou fazendo o projeto, claro que a dona da casa, ela meio que monopoliza, né? Mas eu tenho muita preocupação. Eu acho que todos têm que participar, principalmente uma casa que tem jovens. Eles têm que estar ali presentes em alguns detalhes, em algumas, nas almofadas, nas cores, tem que estar mostrando que ele tem jovens. Então, a participação de todos é muito importante. Para mim, é imprescindível um trabalho em que eu falo com todo mundo, eu pergunto, a gente trabalha em conjunto, porque principalmente numa sala, né, onde todos vão conviver,
Tem que ter a marca, a personalização, um pouquinho de cada ali na sala, né? Eu acho que tem que estar a historinha de cada um ali. Histórias, gostei, viu, Elaine? Dentro do que a gente falou de ciência da cor, a gente tem a cromoterapia. O que é? Pois é, a cromoterapia é uma coisa bem importante. Tanto que ela foi até para a parte de saúde, né? A cromoterapia, você trabalha hoje com a saúde. O que acontece? A cromoterapia, ela comprova pra gente, por exemplo, que o vermelho aumenta a pressão sanguínea. Tá comprovado. Então, nada de pôr em recepção de hospital, né? Sabe que às vezes, dependendo, é muito forte. O vermelho, o que acontece? Como ele aumenta a pressão sanguínea, a pessoa fica mais agitada. Então, por isso que eu falei até que o vermelho ajuda a decidir. Porque você não fica paradinha, você tem vontade de fazer. Então, o vermelho aumenta a pressão sanguínea. Então, por exemplo, locais de pessoas idosas não é muito interessante. Então, você tem que estar preocupada com isso, né? E o azul é o inverso, abaixa a pressão sanguínea. Então, no quarto que você ele tá azul, você vai relaxar e vai descansar. Isso é comprovado cientificamente. Que interessante. Isso dentro de todo esse estudo do que a gente fala que é o estudo das cores pela cromoterapia. E dentro do azul, a gente também tem essa situação. Eu tenho já 2 filhos, eu vou ter o terceiro, e o terceiro tá vindo aí um menino. Então, esse quarto, ele precisa corresponder também a atender tanto um menino e uma menina, porque eu não tenho mais espaço em casa, mas eu não quero também fazer ele ficar muito masculino, né? Ele tem que estar neutro. Mas como tá chegando o menino, eu queria que ele ficasse mais pro tom de azul. É possível também essa composição de personalidades, também de gêneros? Olha, é muito possível. E fica lindo. Ainda tem isso, fica lindo, porque gente. Toda mãe de menina fala assim, pra menina sempre tem mais coisas. Agora pra menina não tem. É verdade, né? O azul e o verde. O azul e verde. Azul e verde, fala ali. Mas assim... Mas o azul e verde combina pra menina. Combina também, combina. Dependendo do que você vai colocar, eu fiz um quartinho de duas crianças, que justamente eu usei o lilás e o azulzinho. O lilás. Ele chega pra ser realmente o equilíbrio, né? O equilíbrio. Mas ele ficou muito gracinha. Porque eu fiz uma parte onde tinham fadinhas e na outra parede nós botamos caminhãozinho e ficou lindo. Eu acho assim, isso é a riqueza da decoração. A gente não pode, porque um tem uma opinião, porque outro tem opinião, então não vai dar certo. Pelo contrário, aí é que você vai ter uma decoração muito rica, muito mais interessante, porque aí tem um pouquinho de cada um. Quando mistura, fica uma decoração bárbara. Eu gosto muito. Até as pessoas falam assim, mas se tem 3, 4 pessoas, aí que fica mais interessante ainda, porque cada um coloca um pouquinho e fica uma decoração personalizada, é única, é só daquela família. Então, aí é muito interessante. Quero aproveitar, então, para dizer que todos esses detalhes, estudos, né? A gente tem já muitas publicações em torno do tema cor. Eu estou, no momento, fazendo aqui a leitura do Guia Completo da Cor, que é da editora Senac, e trouxe aqui para a bancada porque eu achei tão interessante, também mostrei para a Elaine antes da abertura do programa. Eu vou pedir primeiro para a produção colocar ali a capa para vocês identificarem nas livrarias. E ler aqui um trechinho para vocês que fala o seguinte: ele é o guia completo de cor, reúne teoria da cor, prática e aplicações, tudo em um só volume. É um livro de referência atual e abrangente para uma nova geração de usuários da cor digital, porque temos a influência também dos smartphones e também dos tablets, fazendo com que cada vez mais a gente procure as misturas, e às vezes a gente está ali no trabalho mais digital e fala, puxa, cheguei a essa cor, e agora como saber como foi feita aquela composição? Esse livro ele também traz aí os princípios básicos da teoria da cor, a captura da imagem, o desenho com a cor e a reprodução impressa, que é a cor digital da web. Também cobre aí todos os aspectos da cor e fornece informações essenciais para amadores e profissionais e usuários da cor, novatos e também avançados, né? Eu vou folhear aqui um pouquinho para vocês, ó. Ele é muito bacana porque ele tem as explicações, as figuras para a composição e detalhamentos. E não só a questão de ambientes, né? Quando a gente estava falando agora há pouco, os correlatos, como a Elaine buscou essas influências,
como ela chegou a esses desenhos, tudo isso na cabeça aqui de profissionais de designer. Primeiro se passa aí por uma situação, pelas influências, para depois ali realmente colocar na prática todo o conhecimento no projeto. Então eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Fica aí a dica e lembrando, vai estar tudo lá na nossa página, no pordentrodamedia.com.br, também no YouTube da AltV, ali na parte do descritivo, eu vou deixar os detalhes desse livro. E lembrando, vocês podem pegar o material ao vivo, compartilhar e fazer a inscrição tanto na AltV como no Por Dentro da Mídia e receber essas dicas também aí durante a semana. Tenho que aqui agradecer, antes da gente continuar a conversa, todo o trabalho aqui de divulgação que está sendo feito também pela parte aqui da AltV, com a disponibilização agora de um número específico para falar aqui ao vivo, além de participar aí pela live, pelo YouTube, do Design e Arquitetura. Nós temos um WhatsApp, vou ditar o número, hein? 11 99 180 7664, 11 99 180 7664, e temos aqui uma mensagem. Detalhes aqui, o Renan tá mandando pra gente, perguntando aonde conseguir mais detalhes do trabalho da Elaine Fonseca, como ela aplica, e queria ver outros exemplos. Renan, sabe o que nós fizemos? Pedimos a produção também e assessoria de imprensa, que é feita aí pelo grupo Dani Carneiro, para selecionar aí realmente os projetos, o que estão aí na prática, no dia a dia, como é o dia a dia de trabalho, os resultados obtidos já pela Elaine, com todo esse conhecimento, essas experiências. Então, a partir de agora, você e os demais que estão acompanhando a gente vão ter a oportunidade de ver, e ela vai relatar aqui detalhes de como foi aí a preocupação, a aplicação e o resultado, né? O que está se passando ali de mensagem. E paralelo a isso, vocês vão mandando mensagens para cá também, para passar aí todas essas percepções e também as sensações diante desse material. Elaine, você tem um escritório, como que você trabalha no seu dia a dia? Eu tenho um escritório, normalmente a gente praticamente vai para a casa do cliente, né? E fica bastante tempo lá, porque é lá que estão as informações. Por mais que ele possa ir no meu escritório. Interessante, hein? Já é a segunda pessoa, semana passada foi a Miriam Gurgel. Um grande abraço, Miriam. Ela, que é autora do livro, de diversos livros, entre eles Cerveja com Design, falou exatamente isto numa outra conversa que nós tivemos essa semana, que é: pense em visitar mais o seu cliente. Passe mais tempo com o seu cliente. É assim que você faz? É assim. Mas isso é muito gostoso, gente. Porque quando a gente começa a conhecer um pouquinho, porque chega uma pessoa, vai te contratar e você olha, você não conhece nada dela, não conhece o histórico dela. Então, quando você entra na casa dela e você começa a ver onde ela está, o que ela gosta, quais são as referências, isso já vai te dando, assim, várias ideias para você no seu novo apartamento, né? Você já começar a fechar esse projeto, e é muito gostoso, E ali também o cliente está muito à vontade. Ele está no horário tranquilo, eu normalmente marco sábado ou até domingo, porque é um horário que ele está ali para mim. E está usando o espaço que você vai trabalhar nessa decoração, nessa aplicação, cuidar mesmo do interior. E geralmente você marca assim com a família toda, só quem está realmente te contratando, falou, nesse momento você vai conhecer, daqui a pouco você conhece mais os integrantes dessa família. Como que funciona? Olha, tem famílias que as crianças, digamos assim, às vezes adolescentes, gostam muito de participar. Eles querem estar ali, eles são curiosos, querem estar. Tem outras famílias onde as crianças são muito pequenas, então não podem participar. Então, vai depender da faixa etária. Se são adolescentes, participam e gostam muito, ficam lá junto com a gente. É muito interessante. Eu fiz agora um trabalho que a mocinha ficava com a gente o tempo todo. Ela ia, participava, dava a opinião dela. Isso é muito interessante, gente. É muito interessante porque uma família faz isso, né? É isso, essa união que faz uma família, que é importante para a decoração, né? Para ficar bonito. Vamos então começar a ver os projetos da Elaine Fonseca. O que temos, Elaine, nessa primeira imagem? Pois é, esse é um casal jovem, esse foi um trabalho muito interessante, gente, porque esse é um casal geek. Se vocês não sabem, são
jovens que gostam de jogar, que gostam de jogos de tabuleiro. Então, esses armários que estão aí foram todos programados para guardar jogos, né? É uma nova geração. Então, as cores, o azul era uma cor que a minha cliente gostava muito, muito. Então, nós escolhemos o tapete e a paleta de cores foi se combinando. O amarelo foi, digamos assim, é o oposto do azul e é a cor que mais se combina com o azul. Assim como o vermelho é com verde, é o azul com amarelo. Então, nós escolhemos o amarelo e foi interessante porque nós escolhemos esse amarelo de um pacote de biscoito. Nossa! Olha o correlato! É jovem, né? Tava lá o biscoito, eu quero essa cor do biscoito. Então foi muito interessante, então eu coloquei exatamente. E a cor do tapete que nós escolhemos, eu coloquei a tinta exata, igualzinho. Nossa, passa essa sensação realmente de juventude, é uma coisa assim. E para os pais, né? Tá bem organizado, né? Você fez ali de uma maneira, deixa para se colocar coisas, guardar e realmente ter uma circulação para não ficar aquela bagunça, nada jogado, né? Essa mensagem também, eu tô sentindo que esse quarto é possível mantê-lo arrumado. Então, o que acontece é o seguinte, como eles recebem muitos jovens, eles jogam, a varanda tem uma mesa bem grande e extensível, então ter uma mesa ali só ia atrapalhar. E jovem não é assim que tem que ter a mesinha, que se põe um copinho. Jovem é diferente, ele tem. Não, e essa passagem, né, para outro ambiente, saindo desse espaço para indo para outro ambiente, está bem assim sinalizado, interessante. Vamos ver a próxima? Vamos. Aí. Então, é a salinha de jantar. Ela é simples, ela não tem muito rebuscamento, porque o jovem hoje nem quer muito rebuscamento. Ele quer simplicidade, então ele quer praticidade. Ali o vidro, passa o paninho, tá limpinho. A cozinha é nesse balcão, tá vendo? Tem um balcão ali que já passa para a cozinha. Então, é um apartamento de uns 70 metros quadrados, o mais simples, o mais prático, que atenda a esse cliente específico, gente. Gostei também da luminária ali, ó. Pois é. Trabalhando com as cores também, exaltando as cores que você colocou no ambiente, dando esse tom moderno, né? Fica uma coisa, simplicidade na medida certa, cadeiras leves. Isso. Muito e bacana. Alegria, né? E Esses alegria. jovens são alegres, né? São Próxima. Aí a salinha, a salinha, né? As almofadinhas, né? geeks. Do Star Wars, enfim. Também trazendo esse aspecto também juventude, né? E o que eles realmente estão acompanhando aí dentro do cinema e dentro também aí da arte que passa também pela literatura. Vamos pro próximo? Esse sofá também é interessante, que ele abre e vira caminha de casal, né? Ah, praticidade. Exato. Olha o design sem que pensando. recebe uma visita, né? Já tem onde colocar. E neste quarto? Esse amarelo é o mesmo amarelo da sala, porque já que nós temos aí, faz parte desse apartamento, então o amarelinho ele entra aí, mas as cores são mais calmas. É um espaço para descansar. Você se preocupou também ali com a questão das peças, né? As confecções, o jogo de lençol, toalhas, que é função também do designer? Também, também. Eu acho super importante, gente. A colcha, por exemplo, ali tem tons cinza para combinar com a parede, então tem toda uma preocupação dessa combinação, porque fica bonito, há uma harmonia. Eu costumo dizer, Luciana, assim, que a decoração, ela tem que conversar, não é gritar, que é diferente. Porque quando você grita, você nem se entende e fica aquele excesso. Mas a conversa da decoração é interessante. Vocês veem que ali tem um quadro que tem o passe-patou amarelinho, que combina com aquele roda-meio, que é amarelinho. Então, existe uma conversinha da decoração. E um ambiente gostoso, né? Porque assim, passa todo o conforto, passa que foi realmente pensado, e olha o charme também, as persianas na janela, né? Aquela coisa assim, simplicidade. Leveza, né? Um ar, assim, um lugar assim puro, limpo, né? Gostei bastante. E fácil de manter também, né? É importante, né? O jovem não tem muito tempo, né? Não tem tempo. Levantou, esticou o lençol, vamos embora. Próxima. Olha, agora já a visão pela frente, né? Vamos para outra também, seguindo aí, passeando dentro desse projeto assinado pela Elaine Fonseca. Quantos metros quadrados? Tem 70 metros quadrados. 70 metros. Tem varanda, tem 2 quartos. E você fez ele inteiro? Fiz inteiro. Quebrei parede. Demoramos uns 2 meses, porque eu criei um outro armário do lado de cá. Entrei um pouquinho no outro quarto para ter mais armários. Estava
poucos armários, então eu tive que entrar. E você quebrou. Eu quebrei. Banheiro, chegamos no banheiro. Esse banheiro já é de um outro projeto, tá? Mas é um banheiro que eu trouxe um pouquinho da rusticidade. A gente chama de rusticidade, é a madeira, é a luminária que faz essa diferença. Tá, e este banheiro? Esse, então, foi bem interessante porque esse é uma cobertura e eu queria trazer um pouquinho desse mar, desse ar, né, marítimo. Ali você usou bastante o recurso do espelho, né? Porque assim... ele é estreito, o banheiro? Onde tá a pia é espelho. Tá. Essa imagem da praia tá atrás. Nossa, que fabuloso! Reflete no espelho e você está se então penteando. É um apartamento com banheiro voltado para de frente para o mar. Exato. Então eu trouxe um pouquinho do mar, mas ele tá. Isso aí é uma foto, tá? Mas nós queríamos trazer esse ambiente marinho. Exatamente, essa impressão que dá. Então você tá penteando o seu cabelo e tá vendo o mar. Que lindo, realmente. E esse tipo de leveza também nessas pias, né? Cada vez mais desse jeito, né? Nada de ter tanto armários hoje em dia, né? Nesse caso é um lavabozinho que, assim, seria mais para lavar a mão, é uma coisa assim mais prática, mais rápida, né? Muito clean, né? Muito clean, porque eu queria deixar, digamos assim, o centro de atenções para aquela visão do mar bonito. Olha aí, ó, o preto e o branco trabalhando e se conversando. Qual é a mensagem ali? Essa mensagem é um banheiro masculino mesmo. Era para um rapaz, tá? Então, eu fiz a parte do espelho, uma coisa bem chamativa. O resto do banheiro é branquinho, mas é como se fosse até um papel de parede. Essa cerâmica, porque isso é uma cerâmica, né? Ela lembra o papel de parede, então ficou muito interessante. E essa cerâmica eu botei dentro, eu ainda acho importante o armário de banheiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz o espelho como se fosse um quadro, mas ele homem, abre, né? pois tem todo o trabalho de cuidar da barba, né? Ainda temos assim, tem uma utilidade. Né? Então você abre e dentro tá a cerâmica lá dentro também. Que legal. Então você fica, olha lá, olha ele a cerâmica. aberto. Então você tem uma moldura, parece uma moldura. Esse ambiente o que é? Esse também é um lavabo. Esse é um lavabo mais assim, mais chique, digamos assim, mais sofisticado, né? Que tem Swarovskis aí em vários locais, bem chique. Tudo em São Paulo? Esse aí no Rio, esse foi no Rio. Legal. Esse foi um apartamento muito grande que eu fiz e esse é o lavabo que nós queríamos fazer assim mais nobre, mais sofisticado. Banheiro requer atenção, né? Ai, porque eu tenho um carinho assim, especial pelo banheiro, porque o banheiro, ele, claro que ele é uma continuidade da sala, né? No caso de um lavabo, ele é a continuidade. Então, ele tem que meio que também conversar com a sala, esse é o ambiente desse lavabo. Então, você tem que conversar um pouquinho com a sala. Como você está falando, ele vai passar para os outros ambientes como este, né? Exato. Então, ele tem que estar fazendo meio que parte, ele tem que contar um pouquinho dessa história. É um apartamento bem sofisticado, de frente para o mar também. Então, ele conta uma história mais sofisticada. E era interessante nesse trabalho que eu fiz, que essa minha cliente, ela era absolutamente contemporânea. Ela gostava de peças de design, ela adorava peças bem contemporâneas e o meu cliente totalmente clássico. Você já tem quanto tempo de carreira? Nossa, uns 30 pelo menos. Que interessante, né? 30 anos. Essa é a Elaine Fonseca que na prática está aqui explicando pra gente detalhes da aplicação de cores e como fazer essa harmonização e quais são aí os compostos realmente na hora de você entregar e falar, puxa, tô satisfeita. Pelo que a gente tá vendo, você ficou bem satisfeita com todos e provavelmente os clientes aí sempre também te recomendando, é assim? Eu acho não, eu tenho certeza, mas assim, a gente falar da gente é meio, a gente sente meio assim, mas realmente é um trabalho muito, muito gratificante. Quando a gente termina, eu tive um cliente uma vez que quando terminou o trabalho, ele sentou no sofá e ele falava, Elaine, eu acordo de manhã todo dia para ficar olhando. Ah, que legal, que interessante para você. É uma realização também, né? pro cliente, é uma realização, né? Pro cliente que fez e que me ajudou, porque normalmente é a 4 mãos, a 6 mãos, a gente não trabalha sozinha, né? Então, assim, é uma realização para todos nós, por isso que tem os resultados que eu consigo, porque há essa colaboração, essa ajuda e é maravilhoso. Normalmente o cliente se torna um grande amigo, parceiro mesmo, né? Enfim, eu acabei de receber agora há pouquinho o cliente me mandando foto da cozinha dele que está quase terminando. Eu estou assim, absolutamente feliz. Ele sabe disso, que é o Leandro, a Leandro e a Pamela. Ô, Leandro e Pamela, depois autoriza aí pra gente mostrar aqui toda a conclusão aí do projeto assinado por Elaine Fonseca. Muito interessante.
Elaine, falei que ia ser rápida nessa conversa, mas foi possível, né? Todo esse material, especificamente essas imagens, estarão lá também nos nossos endereços, que você sempre aí pode fazer como busca, por dentro da mídia ou AltV. Ali, tanto no nosso portal como no portal da AltV e nas redes sociais aí vocês vão ter esses detalhes. Antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque o nosso programa ele é acompanhado muito por gente, profissionais que estão aí buscando a sua renovação, buscando mais aí estudos, conhecimentos e também os jovens designers aí estudando, né? Seguindo aí também a carreira de designer de interior, buscando a carreira de design de interiores com formações acadêmicas. Por onde começar na carreira, já que você tem 30 anos? Olha, eu parto do princípio assim, né? Todo profissional não pode parar de estudar. Nós não paramos de estudar. Não tem assim, o meio, o fim, não tem. Eu aconselho, nós profissionais que trabalhamos com moda, né, com tendências, é importante nós estarmos estudando o tempo todo. Se for possível, ir a Milão, ver as tendências que acontecem lá no Salão Internacional de Milão, que é importantíssimo estar lá. Então, assim, a nossa profissão é isso, é estudar, é estar em todas as mostras de decoração, Casa Cor, que é importantíssimo. Brasil todo, né? Brasil, se for possível, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. E sabia as referências regionais, Elaine? Você acha que isso é importante ao longo dessa? Que tem mais o Sul, mais o Sudeste, o nosso Nordeste, né? Com todas as suas vibrações e cores, né? Tudo é tão bonito no nosso país, né? Tão colorido, então assim, ter essa referência, e normalmente o cliente às vezes é dessas cidades, é importante você também estar se preocupando. Fazer esse resgate, no momento da conversa, do briefing, né? Saber esses detalhes. Qual a importância que ele dá para a cidade, da qual o estado que ele veio, isso é muito importante também, eu acho. Que programa cheio de conteúdo e colorido. Antes de encerrar, eu queria só agradecer, eu estou usando aqui esta peça que foi deixada pela Miriam Gurgel, que participou na semana passada. A Miriam, que eu falei agora há pouco, está no Brasil no lançamento do livro Cerveja com Design. E Elaine, ela fez com seda e com ela mesma fez as pinturas. Olha que interessante. E eu abrindo mais aqui, acho que até aparece mais nessa composição de hoje, né? Fiquei preocupada, vou falar com uma especialista, com uma arquiteta que trabalha com cores. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho de cor aqui, né? No vestimento aqui para realmente combinar com a conversa. Mas adorei, obrigada, Miriam, um grande abraço. Tá voltando para a Austrália, nas próximas oportunidades vai voltar aqui no programa. E Elaine, antes de terminar, deixe os seus contatos, onde a gente pode mandar as perguntas, dúvidas, como aí realmente é entender o seu mundo. Tá, se quiserem entrar em contato, podem mandar alguma mensagem via e-mail. Então, é ARQ, de arquiteta, tá? Então, arq.elainefonseca@gmail.com, tá? Então, é bem fácil, né? arq.elainefonseca@gmail.com, tá? Se quiserem ver meu trabalho, eu falo assim, tem o Instagram, tem o Facebook, mas se você entrar pelo Google e botar arquiteta Elaine Fonseca, tudo tá lá, você pode escolher para onde você quer me encontrar. E meu telefone é 9595-42742, São Paulo. Então, 011-9595-42742. Eu vou ter o maior prazer em responder, ver as dúvidas. Podem contar comigo para qualquer coisa. Realmente um programa cheio de conteúdo e aí explicações do que a gente tem que observar e aplicar no nosso dia a dia como designers e arquitetos, e com a questão que é importantíssima, que é a combinação e qual mensagem você quer levar, quer transmitir pela cor. Terminamos mais um Design e Arquitetura. Só tenho a agradecer cada vez mais aí com compartilhamentos, participações, vocês também agora pelo WhatsApp. Voltamos na próxima semana, porque a próxima semana tem feriado, mas vai ter aí uma reapresentação bacana. E nas próximas semanas, sempre ao vivo, aqui às sextas-feiras, Design e Arquitetura na AltV, feito aí pelo Por Dentro da Mídia. Um grande abraço e até a próxima!